Quero cumprimentar a todas e todos, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Mariana, eu faço parte do Instituto Diáspora Brasil e vou estar conduzindo a nossa discussão aqui hoje. Quero agradecer aos nossos 197 inscritos nessa jornada, nesse ciclo de estudos, e tem algumas orientações gerais, que é para pedir para que todos mantenham seus microfones mudos. Se você tem algum comentário, quer introduzir de onde você fala, você pode fazer isso no chat, colocar sua pergunta ali também, que no final da apresentação da PEG, a gente vai estar colocando essas perguntas para ela. Se você quer a interpretação, você pode clicar nesse globo que está na barra do Zoom, para a língua que você prefere, acho que a maioria de nós aqui vai escolher o português. Se você está no seu celular, existem 3 pontinhos no canto superior, onde você pode fazer isso também. Então, hoje essa primeira aula, primeira discussão de um ciclo de 6 seminários entre o Instituto Diáspora Brasil e o Instituto Lula. As inscrições vão até o 20 de janeiro. E esses seminários têm como objetivo abordar a imigração de um ponto de vista estrutural ligados ao movimento do capital, além de nos proporcionar um momento de reflexão e entendimento maior sobre o fenômeno transnacional. Eu, junto com o meu colega Álvaro Lima, Márcio Postman e Luiz Fernando, estamos conduzindo esse trabalho. Os próximos encontros vão acontecer aos sábados, às 11 horas, no horário do Brasil. A gente vai colocar no chat também o link para quem ainda não se inscreveu. E agora eu quero chamar o professor Márcio para dar uma saudação inicial. Obrigada. Olá, Mariana. Muito obrigado pela recepção e pela oportunidade deste seminário. Quero dizer, em nome do Instituto Lula, que é um momento muito importante neste início de 2023, nós estarmos abrindo as atividades do Instituto com esta parceria com o Instituto Diáspora, que tem sido uma referência no trabalho de entender, né, o que representa os fluxos imigratórios que nós estamos vivendo, e especialmente para o Brasil, que é um país que, ao longo do tempo, recepcionou pessoas das mais diferentes partes do mundo e hoje vive um momento distinto, que é, de certa maneira, um fluxo de saída de brasileiros mais do que a entrada. Estimativa de 4,2 milhões de brasileiros vivendo fora do nosso país. E, em função disso, esta parceria com o Instituto Diáspora nos abre a oportunidade de entender melhor o fenômeno, atribuindo, inclusive, um conhecimento que nos abriria a possibilidade de entender a experiência de outros países em termos de construção de políticas públicas no Brasil. E essa é uma das tarefas do Instituto Lula, além de preservar a memória, o legado dos mandatos do presidente Lula, também contribuir com possibilidades de políticas públicas. Para nós, portanto, é uma grande satisfação podermos estar caminhando juntos. Quero agradecer muito a todos que colaboraram para que essa iniciativa pudesse ser realizada. Aqui de parte do Instituto Lula, agradecer muito o professor Luiz Fernando Vitagliano, a você, Mariana, e também ao Álvaro Lima, que permitiu justamente construir essa proposta coletiva, e agradecer muito à professora PEG, que vai brilhantar esse seminário, tratando de um tema que é fundamental do ponto de vista da construção de um mundo melhor. Então, nesse sentido, eu, mais uma vez, aqui destaco, não é, que neste momento, para o Brasil, estamos iniciando um novo governo, inclusive, que passa por dificuldades do ponto de vista da reação da extrema-direita, essa construção de uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, a possibilidade de avançarmos em termos de políticas públicas, nos agrada de forma muito intensa, e eu não tenho dúvida de que todos que se inscreveram e que têm a possibilidade de se inscrever terão, ao final desse seminário formativo, uma visão muito melhor do que temos hoje a respeito do fenômeno migratório. Muito obrigado, bom seminário a todos, e mais uma vez obrigado à professora PEG por ter aceitado essa tarefa de contribuir com o seu conhecimento para nós. Um abraço. Maravilha, obrigada, Márcio. Álvaro, você quer dar uma saudação também, por favor?
apresentar a PEG também, aí ela já entra na sequência. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos acompanham hoje. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu queria agradecer ao professor Márcio Postman e ao professor Luiz Vitagliano por essa parceria com o Instituto Lula. É muito importante para um instituto que é um instituto nascente, o Instituto Diáspora Brasil, ter um apoio tão importante quanto o apoio do Instituto Lula. Queria também agradecer a Mariana Dutra pela sua liderança incansável à frente do Instituto Diáspora Brasil. Ela não só não se cansa, mas me cansa bastante. Mas é uma das pessoas responsáveis por quase tudo que a gente faz no Instituto. E eu queria desde já agradecer a professora Peg Levitt pela sua generosidade no atendimento do nosso pedido para proferir essa palestra de abertura desta série, que é uma série bastante importante sobre o neoliberalismo e o trabalho imigrante. A Peg Levitt é chefe do Departamento de Sociologia e professora de Sociologia da Wesley College. Ela também cofundadora do Global Decentry Institute, que deve ser visitado por todos nós. É uma experiência bastante inovativa e única. PEG, Co-Director the Transnational Studies Initiative on Politics and Social Change workshop at the Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University. Sua produção acadêmica é vasta e de importância ímpar no estudo do transnacionalismo, dos movimentos e mobilidade de país a país e sobre as fronteiras. E suas obras primeiras incluem Transnational Villages, The Changing Face of Home, Religion on the Edge e God Needs No Passport. Artifacts and Allegiances, How Museums in the World on Display, é de leitura obrigatória. Seu mais recente livro, publicado este ano, Transforming Social Welfare in a World on the Move, co-authored with her colleagues Erica Dobbs, Ken Sun and Rushandra Paul, orienta um pouco a sua fala hoje. O tempo é curto, sua produção é vasta, de forma que eu paro aqui com a introdução e nós vamos enviar a todos os inscritos a biografia da PEG, com a bibliografia, um dos seus artigos que tem muito a ver com a palestra de hoje, além da apresentação que ela vai fazer. Obrigado mais uma vez, PEG, a palavra é sua. Muito obrigada. Vocês conseguem me escutar? Ótimo. Muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui essa manhã, é uma honra. Eu realmente agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês. Então, muito obrigada, Álvaro, e toda a equipe do Instituto da Diáspora por todo o seu trabalho e para todos que estão aqui hoje. Vou falar um pouco sobre o meu livro. Alguém pode compartilhar os meus slides, por favor? Podemos começar? Estou esperando os slides. Muito bem, ótimo. Então, eu vou falar hoje sobre esse livro que o Álvaro mencionou, a proteção transnacional e a mudança do bem-estar social em um mundo em movimento. Esse é um trabalho cerebral em que eu tento entender como a gente pensa no bem-estar social para que tantas pessoas que saíram do seu país de cidadania, onde ele tem os seus direitos, por grandes períodos, por estudo, por trabalho, e como a gente tem que entender a proteção social. Então,
é muito relevante para o caso brasileiro, mas também é muito relevante em muitos outros casos, em países onde os migrantes moram durante muito tempo fora do seu país de direito e como a gente pensa isso. Então, eu vou dar crédito para meus coautores, a Erika Dobbs, o Ken Sani e a Sandra Paul. Em junho de 2020, o New York Times reportou que o Hospital Memorial Hospital de Chicago fez o primeiro transplante para a Covid-19. O Dr. Anki Barak, do transplante de pulmão, fez esse transplante. Ele estudou na Índia, mas depois ele migrou para os Estados Unidos, e que segue esse caminho de muitos dos seus colegas. 1 em cada 7 médicos tem origem são de origem indiana. Eles mandam mais médicos para os Estados Unidos do que outro país. A crise de Covid-19 aumentou a dependência dos serviços médicos. 29% do médico e muitos dos enfermeiros e muitos mais são imigrantes. Muitas histórias contra essa história de pessoas médicas dos serviços de saúde que migraram para os Estados Unidos, fizeram parcerias, e as instituições americanas fazem parcerias. Por exemplo, a Johns Hopkins faz uma colaboração com muitas outras partes, inclusive com Emirados Árabes. Os médicos indianos, 3,5 milhões de indianos moram nos Estados Unidos, então é um destino muito importante para os indianos. Eles vão trabalhar menos em hospitais e mais eles vão estar construindo os hospitais, mas também existe a necessidade de médicos habilidosos. Então, a Universidade de Chicago estava vendo pessoas que estavam trabalhando com baixos salários, e a tentativa de melhorar sua vida podia levar a uma deportação em massa. Então, todo ano, milhares de trabalhadores de todos os continentes, de países mais pobres, vão trabalhar fora do seu país, deixam suas famílias em casa, porque eles não têm dinheiro para comprar comida, por exemplo, e ter bons trabalhos. Então, se mudar com a família é comum, mas é uma estratégia muito arriscada. Por exemplo, a Chutu Malaya foi uma das cidadãs que foi trabalhar, vai para o Golfo trabalhar todos os anos, mas ele também foi um dos 450 trabalhadores que morreram em Dubai em um ano. Então, isso faz com que é quase impossível as pessoas em casa se manterem funcionando. Então, os hospitais nacionais, com reputação nacional, estabeleceram agências há mais de 30 anos, que oferecem centros de excelência em muitos departamentos clínicos. Na verdade, muitos dos hospitais na Índia passaram a ser prestar esse serviço de saúde. Então, eles começaram a ter pacientes mais ricos procurando esse espaço. Dado as despesas médicas que levaram à falência de muitos casos, então teve muitos residentes dos Estados Unidos que vão para outros países buscando o serviço médico, porque eles não têm como pagar nos Estados Unidos. Então, você tem estados, corporações, organizações não governamentais, comunidades e famílias que estão mitigando o risco nessa mudança. Eles estão desafiando a narrativa tradicional do bem-estar que é dado para as famílias num só lugar. Então, você tem uma pobreza numa parte do mundo que está conectada diretamente com outra parte do mundo. Você também tem vários de indivíduos que estão em risco. Você migrar como um médico não é a mesma coisa de migrar como um pedreiro. Então, os Estados Unidos ou o Reino Unido traz oportunidades, mas também desafios para as pessoas que vão trabalhar. Então, você mover o capital para investir numa parceria, normalmente é mais fácil você mover o capital do que mover as pessoas. Então, estado socioeconômico, nacionalidade, tudo isso tem riscos e retornos e vão
está mediando essas oportunidades para os migrantes e não migrantes, para não conectar o que acontece nos locais onde os imigrantes viajam com os lugares que eles ficam atrás, é perder uma parte-chave dessa imagem. Os pacientes, ele vai estar cuidando do seu paciente, mas não estão mais cuidando dos pacientes da Índia. O que isso quer dizer para a Índia, que não tem mais esses médicos cuidando dos seus pacientes na Índia, e dos Estados Unidos, que está empregando os melhores médicos, mas onde a sua população não consegue pagar pelo serviço médico. Então, metade do mundo no México, na Índia ou nas Filipinas, por exemplo, quem está cuidando desses trabalhadores, das crianças e dos seus pais? Trabalhadores na Índia, na Tailândia, em outros estados do Golfo, estão criando esses fluxos, que estão criando esses fluxos e estão tentando trazer de volta os expatriados, mas o tipo de resultado que vai ser você trazer de volta. Isso, como a gente pode reescrever essa história? Tem muitos países no norte global que têm um avanço, por exemplo, quando está cuidando na Covid-19, já tinha vacinas para a Covid-19, enquanto o sul global não tinha e a mortalidade era muito maior. Então, a gente está trabalhando na gestão de risco e a precariedade e a gestão de estados. Isso só explica parcialmente o regime de proteção social e como ele pode ser reconfigurado para toda essa mobilidade que existe. Então, as famílias, por exemplo, principalmente no cuidado de crianças ou das pessoas mais velhas, algumas famílias também precisam da necessidade financeira para comprar esse serviço nesse mercado e a oportunidade para acessar as alternativas através de organizações sem fins lucrativos. E, no entanto, indivíduos das famílias, eles estão tentando buscar sua proteção social, a sua segurança ela está mais ligada à proximidade. Por exemplo, a proximidade geográfica da distribuição de serviços num determinado território e o que está embutido nessa família local, essas redes sociais locais e as disponibilidades de proteção social local. Nós acreditamos que essa sabedoria está desatualizada. Como que as comunidades em que essas pessoas se identificam e como você vai preencher esse sentido de cidadania? A sociedade está cada vez mais diversa do ponto de vista racial e religioso, mas também dos direitos sociais, os direitos humanos. Por exemplo, você tem pessoas que moram durante vários países num país que recebem os imigrantes sem direitos e sem responsabilidades. Também tem membros sem residentes que moram fora do seu país em que eles são cidadãos e continuam participando da vida política e econômica do seu país de origem. São profissionais que têm 2 passaportes, sabem como reclamar e levantar sua voz, e tem muito mais imigrantes com baixa habilidade, marginalizados, e que não têm esses direitos de nenhum país nem no outro. Então, o objetivo é trabalhar esse serviço transnacional e como que esses indivíduos podem cuidar das suas necessidades durante toda a sua vida. O que acontece quando, ao mesmo tempo, muitos estados saem desse serviço de bem-estar social que normalmente era oferecido para os seus cidadãos? O que nosso livro discute é um novo arranjo do bem-estar social para a proteção social. A gente pensa que a proteção social transnacional, às vezes ela complementa e às vezes ela substitui. Os imigrantes e as suas famílias, eles estão juntos em situações em diferentes lugares, diferentes situações, inclusive não governamentais e suas redes sociais, do ponto de vista local, subnacional, união atores nacionais e supranacionais e corpos governamentais também.
mudando os entendimentos de onde são dados os direitos que vão além da cidadania para os migrantes e não migrantes, para se proteger, para que possam se proteger cruzando as fronteiras. E a lógica da cidadania, a lógica da pessoa, da humanidade, do mercado e da lógica da comunidade. Cada um traz uma diferente escopo por trás da proteção social transnacional. E quando o espaço dá esse passo atrás, ele vai começar a navegar sobre as variações na sua habilidade de fazer isso, é outra fonte dessas qualidades. Então, deixa eu esclarecer a nossa terminologia antes de eu continuar, tá? A gente usa o termo transnacional e o que a gente quer dizer vai muito além desse vai e volta de dois estados. Eu não sei porque está mudando aqui, tem que voltar, não queria mexer nos meus slides. Ok. Eu estou aqui, muito bem. Então, o que eu quero dizer com translacional é que ele inclui também locais e escalas do ponto de vista de proteção e do agregado. A gente usa o termo híbrido para capturar essa mistura e a contingência que essa configuração pode ter. Então, proteção social transnacional híbrida são os programas das pessoas, organizações e instituições que protegem os indivíduos e suas famílias quando elas cruzam as fronteiras, se são voluntárias ou são configurados por esses movimentos circulares. A nossa definição de proteção social, ela está baseada no desenvolvimento econômico e vamos expandir para os direitos educacionais e trabalhistas. Então, esse vai ser um catalista para transformar onde essa proteção é dada e também a gente fala da proteção transnacional híbrida que redistribui as desigualdades, mas não as elimina. Isso é que a gente vê. E esse ele traz a vulnerabilidade e empodera algumas pessoas em como essas pessoas podem ser autossustentáveis, né? Então, isso traz empoderamento e diminui a explotação, e você tem os ganhadores e os perdedores que vão sair como resultado disso. A nossa intenção é oferecer uma visão geral em todos os estágios do ciclo de vida, seção de proteção social, e não são umas discussões que incluem tudo isso, mas a gente quer oferecer uma visão mais ampla desses desenvolvimentos e como eles afetam membros de uma família e comunidades para melhor informar os fazedores de política pública que são envolvidos no setor que a gente cobre, inclusive as famílias, as crianças, educação, saúde, direitos trabalhistas e cuidado dos idosos. Podemos mudar? Bom, então deixa eu falar um pouco sobre o novo contexto de proteção social. Essa mudança é considerada em que a proteção social descreve os resultados de uma mudança dinâmica em painéis de migração e são contrato social entre os cidadãos e os estados. Muitos de vocês sabem que tem mais e mais pessoas que se movimentam por escolha ou por força, por ponto de vista temporário ou um longo período de tempo. Alguns se dão bem, os outros lutam para sobreviver. Existe um declínio do crescimento de alguns países e alguns países excluem um emprego para pessoas mais bem educadas, e essas são uma das causas raízes desses fluxos. Então, em 2021, houve, por exemplo, 208 milhões de pessoas que viviam voluntariamente fora dos seus países de origem, e 73 milhões em 2000, ou seja, esse aumento principalmente é dado pela fuga de locais de conflitos ou violação dos direitos humanos, e isso nos 20 anos, de 2000 a 2020. Paradoxicamente, 80% dos países que recebem os países de origem são países
de baixa ou média renda, e não os países de alta renda. Isso não inclui o número grande de pessoas que se mudam temporariamente ou que circulam regularmente para estudo, por exemplo, mas a intenção é sem a intenção de se estabelecer permanentemente. É um declínio do estado do bem-estar social. Os países confiavam na proteção nacional na metade do século XX. Eles eram responsáveis pelos benefícios que os cidadãos e os trabalhadores recebem. Então, mesmo os trabalhadores que recebem benefícios pelos seus trabalhos, o Estado tem um papel em regular o mercado de trabalho. Hoje, a desindustrialização, o neoliberalismo e a austeridade mudaram as expectativas com relação ao Estado como um garantidor da proteção básica, e isso mudou. Em todo o mundo, você tem instituições supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, pedem que os países que aumentem a sua austeridade, as suas medidas econômicas para reduzir os seus déficits. A gente sabe que isso acontece, por exemplo, em muitos países da América Latina. A desindustrialização, que passou por todo o norte global nos anos 70, liderado por uma mudança da produção em países da Ásia, da América Latina, e as mudanças tecnológicas que fizeram uma mudança, se tornar obsoleta o mercado laboral. Então, eles não têm mais essa garantia de condições de trabalho e um retorno decente pelo seu trabalho. Então, a desindustrialização e a mudança para outros países vão de mãos dadas. E esse enfatiza a desregulamentação, privatização e aumento do gasto. O que acontece quando esse estado do bem-estar social cai junto e aumenta a mobilidade? A gente tem 3 mudanças muito importantes que são as causas e as consequências da proteção social transnacional. A primeira é a desagregação da cidadania e dos direitos sociais. Então, o que nós vemos é que, quando você é cidadão de um país, você tem direitos legais. Isso é baseado no entendimento que você não só é legalmente um membro dessa nação, mas também você vive dentro dessas fronteiras do país. Mas isso não garante proteção política e direitos sociais. Por exemplo, o T.H. Marshall, que foi o primeiro a escrever isso, se baseou nas análises das democracias liberais. E a gente entende que os países mais pobres, normalmente o Estado tem a falta de uma possibilidade de oferecer essa proteção social, e porque as instituições são muito fracas ou porque eles não têm muito dinheiro no tesouro. E os direitos sociais, muitas vezes, são ligados aos direitos políticos, e, por exemplo, a Sheina Ben Habib, ela chama essa desagregação com esse descolamento da política social. Inclusive, as democracias já não estão conseguindo, por exemplo, vamos pensar no caso de países como na Escandinávia ou do Reino Unido, que antes tinham o estado de bem-estar social e hoje já não é a mesma coisa. Hoje você tem pessoas que têm esse modelo de cidadania e o bem-estar social. Alguns não cidadãos sem direitos políticos têm acesso a alguns direitos sociais. Por exemplo, qualquer um pode ter uma prova de residência na Espanha e daí ser elegível a um serviço social nacional. Depois de 6 meses no país, na Argentina oferece, por exemplo, a todos os residentes acesso ao sistema de seguro social do país. Então, é uma equação entre a cidadania e os direitos, e não cidadania e não direito, ou zero direito, depende de cada país. Então, não só os estados estão estendendo os direitos sociais aos não cidadãos, mas os direitos políticos também, aumentando o número de pessoas que permitem aos não cidadãos a votar em algumas eleições nas províncias, o que é principalmente o caso da Europa. A gente vai examinar esse jogo complexo e intercambiável dos direitos. Isso é
quanto, a gente está falando de quanto que os direitos podem ser desagregados, e isso é um dos grandes desafios para entender quem ganha e quem perde da proteção social quando ela se vai além das fronteiras. Então, dar acesso aos direitos sociais a não cidadãos é algo relativamente comum. Mas existe sempre essa questão de se são imigrantes legais ou ilegais. Muitas vezes o que a gente vê é outra coisa que a gente vê é a desterritorialização da proteção social, como a gente falou. Esse modelo, você recebe a proteção social da onde você mora, e, por exemplo, você está vivendo nesse lugar a maior parte da sua vida. Então, os desafios da migração, e hoje a gente tem uma grande quantidade de países que são de origem ou destino e que oferecem proteção social aos seus cidadãos que moram fora ou pessoas que não são cidadãos que moram no seu país. Então, nós temos alguns outros serviços, por exemplo, que se expandiu exponencialmente. Eu não sei como é que isso acontece no Brasil, por exemplo, no caso do México, é um caso muito interessante, porque o México tem uma grande quantidade de serviços que são oferecidos aos seus cidadãos que moram nos Estados Unidos pelo consulado local, oferecendo cuidados, seguro de saúde básico, identidade, que ajudam aos seus cidadãos a ter acesso à conta de banco ou carteira de motorista. Isso é muito comum. Organizações como o Banco Mundial e a Organização Internacional para a Migração e o Fórum Global para a Migração e Desenvolvimento promovem essas políticas para um desenvolvimento econômico como uma ferramenta potencial para alguns países. Você conhecem que os países estão dependentes de alguns... eles são dependentes, ou seja, não é só do... Por que a gente usa o termo transnacional? Não é só entre nações e nações, mas é também entre diferentes escalas de governo. Pode ser institutos de governo, instituições como a Organização dos Estados Americanos, ou as nações, estados, elas não dão mais essa proteção, não são os que dá principal. A gente vê estados que estão diminuindo de tamanho e outros que estão aumentando de tamanho, que protegem os cidadãos ou não protegem os cidadãos. O papel de oferecer esse serviço diminuiu com a refamiliarização ou colocando a responsabilidade do cuidado de volta para o indivíduo ou para as famílias, privatização ou a mudança para o setor privado e a mercadização disso, para entregar o serviço social. Então, esse sentido de uma intervenção mínima transformou o mercado em cada vez numa necessidade ainda maior do Estado como provedor de bem-estar social. O neoliberalismo, ele traz dúvidas sobre os direitos e que a intervenção do Estado para oferecer educação e aposentadoria, para não fazer isso, ele acelera a desagregação, os indivíduos não valem mais a proteção social, não valem no sentido, não tem mais o direito, porque eles não têm a capacidade para pagar. E esses novos modelos têm todas isso é medido em termos econômicos e métricas, mesmo quando você não consegue monetizar isso. Então, nós temos alguns países em que o Estado ainda tem poder e a legitimidade para proteger seus cidadãos e não os cidadãos, seus cidadãos e não cidadãos, perdão. Bom, então, quais são algumas das maneiras que nós podemos repensar a proteção social para o mundo como e o mundo que a gente conhece? Nós vamos focar em como as políticas nacionais são suplementadas e complementadas sobre esses rearranjos subnacionais por organizações supranacionais também. Então, como eu falei antes, tem muitas pessoas que se se deslocam de uma organização, que essas organizações estão
fazendo uma intervenção em diferentes convenções internacionais que tentam proteger as pessoas e oferecer para essas pessoas como trabalhadores ou membros das suas famílias. Então, em teoria, se o Estado falha em oferecer essa proteção para os seus indivíduos, você tem instituições internacionais que podem cobrir isso, mas como nós sabemos, isso é muito mais poderoso na teoria que na prática. Nós não temos muitos países que ratificaram essas convenções ou essas declarações e eles acabam dando esse passo atrás quando eles têm que realmente pagar por esse apoio ou fazer esse apoio, tudo isso funcionar. Então, nós temos sistemas territoriais, eles abrem espaço para modos transacionais de proteção social. Então, não, em vez de tratar a parte supranacional que está e transacional e nacional conectada, a gente tem que juntar as coisas, a gente tem que ver migrantes individuais e a gente vê as instituições supranacionais como estão todos dentro do mesmo espaço social e político. Eles se protegem individualmente suas famílias, usam as fontes que estão ao seu alcance, e o Estado ainda é um ator muito importante, mas ele não consegue agir sozinho. Então, além dos países de origem e destino, a gente inclui o mercado, ONGs e comunidades que são fontes de apoio. Então, os indivíduos usam nos países de origem ou de destino para criar ambientes de recurso, principalmente quando você tem locais de alta vulnerabilidade. Então, nosso argumento move essa conversa da proteção social e, em algumas maneiras, nós analisamos as leis nacionais e supranacionais, políticas, e para as famílias e para os indivíduos. A gente também usa uma abordagem multi-escalada para atores transnacionais, subnacionais e supranacionais, e ao fazer isso, a gente sai desse modelo para proteger o indivíduo num local só. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho, e o que nos traz de volta o Estado que oferece a proteção social. Isso tem diferentes lógicas, por exemplo, direitos constitucionais, humanos, das commodities e das comunidades, que oferece essa proteção social para os não-cidadãos ou para os cidadãos ou residentes sem a cidadania. Então, brevemente, eu vou colocar uma tabela aqui no chat, que vai ser distribuído para vocês depois, então vocês vão conseguir olhar em mais detalhes essa análise, mas ao invés de você dar uma nota baseada na cidadania, você tem outras lógicas dos direitos constitucionais, direitos humanos, da lógica das commodities e das comunidades. E como a gente estabelece isso, essas lógicas elas funcionam simultaneamente e operam em todo o contexto político e sociológico. Você vê direitos baseados na cidadania, você vai ter acesso a diferentes tipos de proteção. E se você vê direitos como baseados em commodities e coisas combinadas, então as pessoas vão ter diferentes tipos de acesso à proteção. Se você vê como baseado na pessoa, que todos os seres humanos têm direito aos direitos básicos e à dignidade, você tem outro conjunto de proteções e atores que são responsáveis. E também o que acontece normalmente é que a proteção social se torna a responsabilidade da comunidade ou das redes sociais da pessoa. Isso são generosidades não contratuais. Não? Eu espero dar tempo de entrar e eu espero que vocês consigam ver essa tabela com esses diferentes cenários, né, de diferentes maneiras. Então, qual deve ser a nossa resposta? Bom, como os indivíduos e as pessoas têm acesso à proteção social no contexto de migração e mobilidade?
Eles fazem isso criando ambientes de recursos em que o escopo e a efetividade vai depender da lógica da proteção social, que a gente já demonstrou. Então, isso inclui os serviços do Estado, compras no mercado, serviços e acessos aos serviços das organizações como as igrejas, instituições, sindicatos, trabalhistas, e o apoio de famílias e amigos, né? Ou redes pessoais. O conjunto de proteção do indivíduo e da família pode ser juntado dependendo da natureza do mercado, da força e da capacidade do país de destino ou de origem, os tipos de organizações envolvidas, o que eles fazem, a sua capacidade para oferecer, e as características do imigrante individual, das famílias. E essas características incluem países de origem de migrantes e o tamanho das suas redes, além do seu gênero, raça, religião, educação. Em muitos casos, todas essas forças estão disponíveis no país de origem, mas em outros casos, não. O ambiente de recursos também muda dramaticamente com o tempo, então deixando alguns grupos mais protegidos e outros mais vulneráveis. Diferentes alianças e lutas podem transformar o que é oferecido. Bom, então, deixa eu tentar trazer isso para o concreto. Um exemplo aqui. Então, vamos pegar aqui um exemplo dessa educação do universitário que emprega, ou seja, uma mulher formada, uma mulher que é empregada formada numa faculdade que é cidadã da Suécia. Então, quais são a origem e qual que é tudo isso vem do país Suécia. Então, o Estado é muito generoso nesse país. Essa mulher também, ela é bem empregada, ela tem um salário bom, em que ela pode comprar coisas extras do que ela necessita do mercado. Ela não tem que depender das ONGs, porque eles têm esses outros dois setores que vão permitir ela se cuidar, e também você tem laços sociais de famílias e amigos, que ela pode depender também, ou quando se necessitar, pode tem esse arcabouço. Agora, nós vamos falar uma mulher com uma educação universitária nos Estados Unidos. Você vê que as flechas são as mesmas, ela não tem não tem nada no seu país de recebimento, mas ela ainda tem acesso a alguma proteção do Estado, do serviço social, por exemplo, ou auxílio-desemprego, se ela perder o trabalho, por exemplo, e ela também usa essa proteção social do mercado. Nesse país, muitos de nós temos que pagar pelo nosso seguro-saúde, mesmo se nós temos empregados. A gente tem a ajuda do nosso empregador, mas nós temos que pagar, tirar esse dinheiro do nosso salário. E essa pessoa vai precisar ajuda também de igrejas ou ONGs, mas ela também tem laços individuais com que ela pode contar. Vamos olhar agora uma mesma mulher com perfil diferente. Essa é uma mulher de uma zona rural do México que trabalha em Los Angeles. Aqui, ela tem que criar o seu ambiente de recursos do seu país, do país que recebeu ela, que é os Estados Unidos, e do México, que é o país que enviou ela. Então, vamos olhar do lado dos Estados Unidos. Você tem o status, você vê que tem uma flecha apontilhada, porque ela não tem, ela é ilegal, ela não tem documento, então ela não é elegível a todos os benefícios do governo nacional. Mas ela tem acesso à educação e o trabalho vai depender de cada estado. Por exemplo, no estado de Massachusetts ou Califórnia, eles têm programas para as pessoas que recebem um salário abaixo de X, então ela tem acesso a seguro-saúde muito básico, principalmente no caso de uma emergência. Ela consegue comprar algumas coisas no mercado, ela recebe a ajuda do terceiro setor, ela vai contar com a sua igreja, sobre os seus bandejões que servem comida, principalmente a questão do idioma também, e
ela também conta com seus laços individuais e também ela cria os seus recursos. E ela também utiliza os recursos do México. Quando ela voltar para o México, se ela voltar para o México, ela vai ser elegível ao sistema de saúde mexicano, ao Seguro Social mexicano, e ela comprou uma casa no seu vilarejo no México, onde sei lá, sua mãe e o seu filho mora, e é onde ela pretende se aposentar. Então, nesse local também você tem muitas ONGs que apoiam as escolas e o serviço de saúde, e ela depende totalmente da sua mãe e outros parentes para cuidar do seu filho. E ela vai ganhar dinheiro para poder prover para esse filho no México. Então, essa é uma visão do México que tem a ver com as provisões da Califórnia e Los Angeles, tá? Mas se essa mesma mulher sair da Califórnia de Los Angeles for para Nova York, as provisões para a cidade de Nova York e para o estado de Nova York é diferente. Então, o seu ambiente de recursos vai ser diferente. E se ela for para um lugar, por exemplo, Wyoming, onde você tem poucos imigrantes e você tem menos instituições desenvolvidas para recursos para imigrantes, o seu ambiente de recursos vai ser muito mais fino, ou seja, muito mais difícil. Então, o que é interessante aqui é que nenhuma dessas coisas são contratuais. Isso pode funcionar num dia e pode desaparecer em outro dia, porque a igreja não tem um contrato para te ajudar e seus amigos também não, ou sua família. Você não pode contar 100% nesses recursos. E você não pode contar a uma só fonte de recurso social. Você tem que juntar dessas várias fontes de recursos. Você pode ver que a robustez e a generosidade desse recurso e a dependência é muito mais frágil do que os recursos das mulheres mais bem educadas, como eu mencionei na Suécia ou nos Estados Unidos. Quando você pensa numa proteção social transnacional, é uma coisa que acontece em diferentes países e é algo que varia consideravelmente, dependendo do seu nível de educação, do nível de trabalho que você tem e aonde você se moveu, ou para onde, de onde você se deslocou, basicamente, e como nós vamos procurar esses recursos. Mas tudo isso é efêmero e a acessibilidade é totalmente desigual. E como que a gente tem que repensar essa proteção social? O mundo que a gente descreveu aqui não é um mundo de bem-estar social sem fronteiras. A maioria dos arranjos mais generosos, eles ainda estão com desafios muito grandes com relação à inclusão, ao acesso, à elegibilidade aos recursos. E os indivíduos eles vão estar ainda lutando para alcançar, ter acesso a esses recursos e as pessoas vão ter que começar a não só pensar em como que eu vou ter um trabalho melhor, o cuidado dos meus filhos, todos esses desafios que a pessoa vai ter, eles vão ser juntados e vão ter que fazer parte de uma estratégia completa. Então, para esse indivíduo. Então, como o transnacional vai muito além da sobrevivência. A proteção transnacional não é só para fazer a gestão de risco, mas é uma mobilidade intergeracional, ou como as famílias e os projetos para as famílias têm microtrabalhadores de países menos desenvolvidos que mandam dinheiro para proteger as suas famílias em vulnerabilidade no seu país de origem. Então, por exemplo, países como Hong Kong, Taiwan e a China, mainland, enviam suas pessoas para ser educadas fora, para proteger o futuro dessas pessoas numa mudança política e econômica nos seus países. Então, escrever esse livro foi uma experiência que me trouxe muita sobriedade sobre a discussão sobre a precariedade e a transnacionalidade e eu consegui levantar aí, ou conseguimos levantar aí muitas verdades diferentes e assustadoras.
E o processo que a gente defende e promove novas políticas e forma novas instituições é o que a gente tentou expandir com novas escolhas disponíveis para os indivíduos, para que eles possam sair de sistemas corruptos e ineficientes e aumentar essa proteção social para os grupos excluídos. Mas a proteção transnacional social não tem uma cura completa, como as nossas páginas revêem, as desigualdades, elas se mudam de lugar, mas elas não são eliminadas, e cria vulnerabilidade para algumas pessoas. A gente está muito preocupados com que a voz dos imigrantes políticos sejam ouvidas, e que os seguros e que o bem-estar social de destino possa acolher essas pessoas. Então, a gente traz as políticas da migração, os governos do destino não podem fechar o seu cuidado para os seus jovens ou os seus idosos quando o populismo está crescendo. Então, pontos de origem não podem pensar em imigração como uma rede segura. Eles ainda estão sempre envolvidos na economia e na política do seu país. Essa é a diáspora que a gente gosta de trabalhar. Falando da importância econômica, os governos de países de origem reconhecem que os cidadãos não vão estar mais satisfeitos com as coisas planas, eles querem que suas vozes sejam ouvidas. A educação de profissionais, de pessoas mais educadas e profissionais, em que procuram essa proteção social, continua sendo totalmente diferente do que acontece para os mais pobres. Então, o que o país de origem está oferecendo para os seus cidadãos que moram fora? Então, como nós vamos proteger aos membros desses países? Eles são muito integrados no cuidado dos jovens e dos idosos para a construção de países em que essas pessoas que estão cuidando dos seus jovens, dos seus idosos no país, não têm direito no país de origem, no país de destino onde elas estão. Então, esses países não estão responsáveis por essas pessoas que estão fora do país, mas que mantêm a sua sociedade funcionando? É uma pergunta difícil. A questão da distribuição social também é uma pergunta difícil, como a gente aloca os recursos, principalmente como consequência da proteção transnacional social em outras partes do mundo, que teve repercussão de outras pessoas. Você buscar essa proteção transnacional que afeta os migrantes e as suas famílias, mas também os não migrantes que ficaram para trás. Então, sociedades como a Índia, Filipinas, podem ser a espinha dorsal do seguro de saúde da Europa e dos Estados Unidos, mas deixou o sistema de saúde enfraquecido no seu país de origem, Índia ou Tailândia. Isso acaba... E você tem países que passam a ter uma migração médica, em que as pessoas vão procurar esses países para fazer os seus cuidados, mas esses países não têm todos os recursos que o país desenvolvidos. Então, você tem membros das famílias que conseguem ou não comprar bens no seu país, e essas pessoas não vão receber auxílio se elas estão fora do seu país. Então, todo esse deslocamento, essas populações que estão se movimentando, é o que a gente está discutindo. Nossa tarefa é falar da responsabilidade das injustiças sociais no mundo global, e quem vai ser emancipado e protegido pela proteção sobre a imigração, sobre toda essa questão transnacional, e quem vai ficar para trás, e quem vai prosperar, e como a gente pode fazer que essas pessoas que ficaram para trás prosperem também. Eu espero que o nosso livro ofereça ferramentas para quem faz política econômica e os cidadãos preocupados que querem garantir que as pessoas em todos os lugares tenham direitos e proteções que todos seres humanos dignos têm direito. Muito obrigada. Thank you. Obrigada. Obrigada, Peggy. Eu acho que eu vou dar
um minuto para Priscila, nossa intérprete, beber uma água, que eu acho que o speed foi rápido e o pessoal está elogiando muito. Quero agradecer a Priscila pela interpretação feita até agora. Só fazer um comentário breve, assim, acho que primeiro encorajar os participantes a escreverem seus comentários, suas perguntas. Esse é um ambiente fechado, um ambiente de troca de experiência e aprendizagem, então se você tem algum comentário ou uma pergunta, por favor, faz isso no chat. Eu acho que eu, particularmente, como uma trabalhadora e agora me situando e me identificando como uma cidadã transnacional, fiquei muito animada com todas as possibilidades da gente reconhecer essa experiência que já existe, que a gente, enquanto imigrante, trabalhador, já vive e que vê o mercado, às vezes, tentando ocupar esse espaço. Então, é incrível saber que tem pesquisa acontecendo sobre isso. Também estou muito feliz de ver várias organizações sociais parceiras nossas aqui, conhecidas ao redor do mundo, conhecendo essa discussão e se empoderando sobre esses conceitos para que a gente possa advogar por eles, né? Então, eu queria convidar o Álvaro para fazer algum comentário e perguntar mais uma vez se alguém quer, por favor, falar sobre isso, só se manifeste. Primeiro, obrigado a Peg por essa palestra. Eu penso que é um momento importante, como o Márcio referiu no começo, de olhar esse framework. Eu penso que o último slide que você mostrou, onde tem imigrantes que estão juntando pedaços de um sistema com pedaços de outro sistema, de a gente pensar, de vez das políticas serem feitas aos níveis nacionais, porque elas vão ser sempre aos pedaços e elas vão ser sempre maliciosas, porque você tem toda essa questão de quem tem direito, de quem não tem direito, e toda a burocracia definindo pobreza, quem pode acessar e quem não pode, a legitimidade. Seria pensar programas fundamentalmente transnacionais, e eu penso que isso seria uma oportunidade, por exemplo, o Brasil no Mercosul, os países do Mercosul, onde você poderia criar, você não, em vez de ter os pedaços juntados de várias formas, você poderia criar programas e instituições que nascem do ponto de vista transnacional e não somente do ponto de vista dessa junção. No segundo governo do presidente Lula, vários acordos foram feitos, por exemplo, com o governo japonês, para contar o tempo de trabalho dos brasileiros no Japão, porque quem cansa é o corpo, não é o corpo que está dentro ou fora de uma fronteira nacional. Então, você contaria o tempo de serviço. Escolas foram abertas no Japão para ensinar português. Você tinha vários exemplos de online, universidades que estenderam seus programas para os outros países. Então, eu penso que é uma oportunidade bastante interessante de pensar isso nas relações bilaterais e principalmente nas relações multilaterais desses órgãos, os BRICS, por exemplo, ou o Mercosul, que eu penso que é uma oportunidade interessante, porque na maioria dos imigrantes brasileiros no Mercosul, eles são imigrantes de baixa renda, em países de baixa renda. Então, seria interessante pensar nessa construção de programas transnacionais. E eu penso que é bastante bem-vinda esse framework para a gente trabalhar nisso. Eu não sei o que você acha, Márcio. Bom, parabenizo, então, também a professora Peg, uma apresentação muito abrangente e profunda, fruto de alguém que está dedicada ao tema e oferece uma contribuição, me parece, absolutamente essencial para pensar a realidade sul-americana, como o Álvaro chamou atenção na experiência passada do Mercosul. Né? Penso, inclusive, que o que aconteceu aí nos chamados governos pós-neoliberais, aí na virada
dos anos 1990 para os anos 2000, né, avançou muito nesse sentido de buscar construir um espaço, uma sinergia entre os países. Agora, nessa terceira década do século, em que nós estamos diante já de um mundo um pouco diferente, digamos assim, de 20 anos atrás, em que há sinais de dinamismo muito forte proveniente da Ásia e da China. É impressionante a presença de empresas chinesas também no continente sul-americano, né? E cujo padrão de emprego e de proteção social ainda está num estágio distinto, inferior, né? Por isso que me parece muito instigante a proposição que a professora Pegg faz, não é? De olhar, digamos assim, parâmetros mínimos que pudessem ser referências para os países. E, dentro da tua sugestão, Álvaro, penso que é um dos itens que deveriam fazer parte desta preocupação que o governo do presidente Lula, que se inicia agora o seu terceiro mandato, tem em relação aos próximos passos na América Latina. Começa na semana que vem, inclusive, uma reunião na Argentina, em Buenos Aires, né, com o CELAC, mas eu não sei se esse tema social ele ganha força, porque, em geral, é o tema da moeda, é o tema comercial, não é? E a questão social fica para um segundo plano. Talvez um diferencial seria justamente começar justamente com essa preocupação em torno de critérios que reduzissem o grau de desequilíbrio que há entre os países do ponto de vista da proteção social. É isso. Se a gente abre para Pegg comentar, por favor, e depois volta para as perguntas finais. No, just thank you for the opportunity. Não, eu gostaria só de agradecer a oportunidade de compartilhar essas ideias. Eu estou super feliz que vocês gostaram. Eu acredito que nós temos que seguir adiante, pensando no bem-estar social, na transnacionalidade de uma maneira diferente. Isso não é fácil, porque a maioria das pessoas ainda estão pensando dentro da caixinha dos estados nacionais. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais imaginativa e mais criativa e mais corajosa, fora dessa caixinha, de maneira que vai casar com a maneira como as pessoas vivem e como as pessoas falaram hoje, como elas vivem essas experiências. A gente tem a variante brasileira aí, não importam os detalhes, mas existem muitos detalhes ao redor do mundo e a gente tem que deixar de ver isso dessa maneira tradicional, de como a gente cuida das pessoas, porque outras pessoas precisam da nossa ajuda. Na tua pesquisa, você pensa que está mais avançado no sentido dessa provisão de serviços sociais ou safety net? I mean, if you think about se você pensar da União Europeia, eu acho que regionalmente existe uma proteção transnacional, é uma instituição transnacional. Eu acho que essa é a instituição mais avançada e estabelecida que nós temos, porque, teoricamente, qualquer um pode trabalhar em qualquer lugar na União Europeia, e se você é espanhol, mas você tem um acidente na França, você recebe o cuidado na França. Existem mecanismos para você calibrar os custos, as diferenças de custos. Mas o que eu entendo dos meus colegas é que é muito difícil você colocar isso em prática, em levar a parte de pensões ou de aposentadoria. É difícil se você mora num outro país, você receber a sua aposentadoria no outro, fazer passar de um país a outro. Mas
O que eu quero dizer, eu não estou falando sobre eliminar as desigualdades, é redistribuição. Quando eu faço essa pergunta, eu estou pensando nas Filipinas, por exemplo. Basicamente, eles exportam trabalhadores, e eles treinam trabalhadores, e eles ajudam os trabalhadores a pegar o avião e ir para os seus trabalhos, e eles vão estar checando para ver como é que eles estão trabalhando, para como é que eles mandam o seu dinheiro de volta. É uma faca de dois gumes, né? Porque está ajudando as pessoas a oferecer trabalho para as pessoas e para essas pessoas cuidar das suas famílias. E isso é uma coisa que a gente tem que os países estão eles não fazem, os países não fazem isso por questões de altruísmo, mas a pergunta é, existe um modelo modesto, por exemplo, a gente precisa começar com serviços de saúde, por exemplo, ou aposentadorias, pensões, e tentar descobrir como que a gente pode redistribuir isso. O governo mexicano está fazendo isso ativamente, com esses consulados móveis que estão estendendo a mão para os... Principalmente no caso, quando o governo Trump estava tornando as coisas mais difíceis para os imigrantes mexicanos. Então, como as universidades mexicanas estão tendo que lidar com essas crianças que vão voltar para o México sem nunca ter estudado espanhol, pelo menos eles reconhecem essa interdependência, o governo mexicano reconhece essa interdependência. Eu não posso te dar uma resposta completa, que não tem custos envolvidos, né? Eu acho que nós temos que tentar buscar qual que é o cenário que tem mais ganhadores do que um cenário com mais perdedores. Das Filipinas, a gente está quase acabando, mas só para registrar duas perguntas, talvez se a Peggy puder comentar, falando das Filipinas, pensando no caso das mulheres, né? A nossa colega aqui, Fabiane Mesquita, que está na Universidade Federal do Paraná, pergunta com esse novo dinamismo de migrações internacionais, como a gente pode pensar o estado de bem-estar social para mulheres e meninas e população LGBTQI+. E também o comentário do Paulo Torres, que trabalha na recepção de imigrantes que cruzam a fronteira e com comunidades brasileiras aqui no México. Ele faz um comentário sobre o papel das organizações sociais também nesse arranjo de proteção social, especialmente no campo da saúde mental, para esses trabalhadores que cruzam fronteiras, né? E que esse campo da saúde mental normalmente não está dentro desses serviços de proteção de saúde, né? Eu vejo o comentário com relação, não sei se é o mesmo comentário que você está mencionando, mas a pessoa que trabalha com imigrantes brasileiros aqui e saúde mental, eu acho que isso está na parte mais baixa da lista, é o último da lista, nesse caso de proteção. E falando dessa ideia de espiritualidade, e entender as necessidades das pessoas do ponto de vista espiritual e emocional é muito importante. Eu acho que isso não é parte da conversa, infelizmente. Ele vem para a conversa porque as instituições religiosas é quem dá o primeiro passo para ajudar essas pessoas. Então, em termos a proteções sociais para as mulheres, aqui é onde entra o conflito de interesse, porque muitas mulheres estão ficando longe dos seus filhos durante tanto tempo para fornecer dinheiro para essas crianças, para a escola, para o seguro-saúde, para o aluguel, para as crianças e para quem cuida dessas crianças durante muitos anos. Então, isso não vai embora, isso não vai ir embora em nenhum momento. E são pessoas também que trabalham em casas de família, são vulneráveis porque eles assinam contratos em que eles devem muito dinheiro para esses agentes que oferecem o trabalho para essas pessoas. Eles são tão vulneráveis que eles não conseguem lutar contra esses empregadores
que vitimizam e exploram esses empregados. Então, é muito importante a gente prestar atenção às diferentes populações aqui, porque, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse colocado um slide de alguém que trabalha na Coreia, numa corporação transnacional. Eles não precisam de nada do governo coreano, do lado coreano, porque eles recebem tudo do seu trabalho, do seu empregador. Não é o caso da maioria das mulheres ou pessoas pobres que nós estamos discutindo aqui hoje. Eles são os mais vulneráveis e os mais explorados. Eu acho que foi uma ótima, incrível introdução ao tema, pessoal. A gente está chegando no fim do nosso tempo. Eu vejo que agora tem mais algumas perguntas aqui no chat, mas talvez a gente possa mandar elas para a PEG e devolver um comentário para vocês. Mas, no geral, está todo mundo muito animado com as perspectivas de discussões. Eu quero agradecer de novo a Priscila e a Daniela, que estão nos dando o suporte técnico, que fizeram essa estrutura aqui ficar organizada para o dia de hoje. Thank you. Quero convidar também a todos continuarem se acompanhando as nossas discussões, lembrar que as inscrições vão até o dia 20, estão lá na página do Instituto Lula, a gente vai colocar o link aqui no chat para vocês novamente. Colocar também o nosso site do Instituto Diáspora Brasil, que está nascendo e é um berço para a gente fazer com que essas discussões cresçam e, quem sabe, criar uma oportunidade aqui, né? A maioria de nós brasileiros que trabalham em organizações sociais, criar uma oportunidade onde a gente possa aprofundar essa discussão que foi apresentada hoje, criar laços de trabalho, de grupo de trabalho em torno desse tema, nesse novo momento, nessa nova história que o Brasil vai tá atravessando, né? Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 4 de fevereiro, com o Vinícius Ferreira, falando sobre o Brain Drain e as redes científicas globais. Então, toda aquela discussão que a gente escuta falar tradicionalmente como fuga de cérebros, eu acho que o transnacionalismo coloca, inclusive, essa ideia de fuga de cérebros, coloca essa ideia numa nova perspectiva e numa nova possibilidade para os indivíduos e para os países, né? Para o desenvolvimento, e esperamos que no desenvolvimento, na perspectiva sempre de justiça social e de igualdade. Esse próximo encontro vai ser no dia 4 de fevereiro, às 11 horas de Brasília. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. A gente continua em contato aí pelas redes sociais, pela internet. Foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigada novamente, PEG, Instituto Lula. Até mais. Thank you. Muito obrigado. Okay. Thank you. Obrigado.